Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar um tempinho aqui para ver se as pessoas entram, vão entrando. Pessoal, vou fazer aqui uma live rapidinha. Dr. Éder Martins, boa noite, querido. Tudo bem? Só para falar... Boa noite, Adriano. Falar um pouquinho sobre os ocorridos de hoje, né? Os fatos ocorridos hoje. Acabei de chegar em casa, dia extremamente cansativo, mas produtivo, né? Boa noite, querida Lígia. Uma parceira inestimável nessa luta. Gente, mais cedo eu gravei um vídeo, né, contando da nossa preocupação. Ontem à noite trabalhei até mais tarde e aí quando estava pronto para ir dormir, quase 2 da manhã, recebi a notificação de que os julgamentos, né, dos casos referentes ao 8 de janeiro se dariam em plenário virtual. E aí, como eu expliquei mais cedo, né, isso é terrível porque prejudica sobremaneira a defesa, né, a possibilidade de você fazer ali a sua sustentação oral presencial. Você tem que gravar um vídeo que a gente não sabe se será assistido. Boa noite, doutora Camila. E tudo isso para nós seria bem complicado. E nós, né, hoje fomos para a luta, né? Tentamos realizar algumas ações com o objetivo de mudar essa situação. E aí, alguns das medidas que nós tomamos foi comunicar à imprensa, né? Então, entramos em contato com alguns meios de comunicação e agradecemos aí a Revista Oeste, que tem dado publicidade desde ontem a essa situação. E hoje no programa, né, do Oeste Sem Filtro eles falaram desse caso. E é importante que a mídia séria, né, publicize o que está acontecendo de forma que toda a sociedade fique sabendo. A segunda instituição que nós... Rapaz, tem uma molecada aqui brincando aqui no pé da minha janela. Peraí, deixa eu fechar aqui. Pronto. A outra instituição que nós acionamos hoje foi a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E eu quero, sobre a OAB, eu quero fazer aqui uma ressalva, né? Um disclaimer. Ezequiel, eu não tenho prazer em brigar com ninguém, em me indispor com quem quer que seja. Pelo contrário, quanto mais eu puder ter relações institucionais e cordiais com quem quer que seja, eu estou satisfeito. Então, vocês percebam que a gente vem fazendo um trabalho de crítica, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas ninguém faz isso com prazer nenhum. A gente faz porque é necessário. Eu sou a pessoa mais pacífica do mundo. Mas eu preciso lutar quando eu estou vendo que as minhas prerrogativas estão sendo violadas e quando os direitos dos meus clientes estão em perigo. Então a gente precisa fazer esse tipo de movimentação. Então, as críticas que a gente faz à Ordem dos Advogados do Brasil são puramente institucionais, não tenho nada contra o presidente, com quem quer que seja. E hoje, né, para ser justo, né, procuro ser muito justo, quando eu sinto que os nossos pedidos, as nossas solicitações não são atendidas, a gente fala, mas hoje, para ser justo, eu quero dizer que a OAB nos defendeu. A OAB hoje nos ajudou, cumpriu com seu papel institucional de defesa de prerrogativas dos advogados e eu quero agradecer de público, né, o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil realizou no dia de hoje. Então, hoje cedo, eu fiz o protocolo, né, juntei ali a decisão,
que fez que provocou toda essa celeuma, né? Que nos trouxe toda essa preocupação. E fiz o protocolo na ouvidoria do Conselho Federal. Na sequência, entrei em contato com o presidente da OAB, doutor Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional. Entrei em contato com o presidente da OAB do DF, doutor Délio, me atendeu muito educadamente. Expliquei da situação que estava acontecendo, tá? E fomos prontamente atendidos, tá? A ordem recebeu a nossa reclamação, marcou uma reunião no Supremo Tribunal Federal e encaminhou ofício tanto ao presidente do Supremo Tribunal Federal quanto ao relator, ministro Alexandre de Moraes, solicitando a reconsideração dessa decisão, certo? De forma que os processos dos casos referentes ao 8 de janeiro não sejam julgados em plenário virtual, mas sejam julgados em plenário físico. E isso para nós faz toda a diferença. Eu tenho aqui o ofício que a OAB remeteu ao Supremo Tribunal Federal hoje, tá? E eu queria compartilhar com vocês, eu publiquei acho que nos stories aí também. Então, a ação penal 1505, que é a ação penal que seria a próxima a ser julgada, que é a do senhor Moacir. Senhora Ministra Presidente, diante do despacho proferido por Vossa Excelência em 18 de setembro de 2023, que acolheu a solicitação do ministro Alexandre de Moraes para a inclusão das ações penais de sua relatoria em sessão virtual extraordinária do plenário dessa Corte, com início no dia 26 de setembro, então a sessão virtual iniciaria na terça-feira, iniciará, né, por enquanto, na terça-feira que vem à meia-noite, com término no dia 2 de outubro de 2023. As sessões virtuais elas têm a duração de 5 dias úteis. A Ordem dos Advogados do Brasil vem respeitosamente apresentar pedido de reconsideração. As ações penais originárias são julgadas em única instância por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. E, naturalmente, revestem-se de extrema relevância e sensibilidade, né? E aí está subentendido aqui porque a pessoa não tem possibilidade de recurso. Uma vez que ela não tem possibilidade de recurso, o julgamento dela precisa ser sério. Então, a sessão de julgamento com a oportunidade de defesa oral constitui fase de grande importância para o julgamento, especialmente por consubstanciar o último ato de defesa antes da colheita dos votos. Então, a última oportunidade que o advogado tem de fazer a defesa do seu cliente é ali na sustentação oral. Então, se o julgamento se dá no plenário virtual, essa defesa fica prejudicada. Diante da relevância e excepcionalidade das ações penais ora em análise por essa Corte, ou seja, referente aos atos do 8 de janeiro, o julgamento presencial reveste-se de um valor inestimável, em prestígio à garantia da ampla defesa, assegurando aos advogados a oportunidade de realizar sustentações orais em tempo real e, igualmente importante, possibilitando esclarecimento de questões de fato oportunas e relevantes, bem como o uso da palavra pela ordem. Então, é necessário que haja esse julgamento ali, porque há uma situação, uma discussão, o advogado já vai lá, já tira uma dúvida, o ministro debate com outro, e no plenário virtual, cada um vai lá, coloca seu voto, o advogado coloca sustentação oral e por isso mesmo fica. Então, não há debates. A prestigiada tradição do STF em promover julgamentos presenciais, nos quais é possível o debate e a interação direta entre os ministros e advogados, contribui para a transparência, a justiça e a eficácia das decisões. Então, é necessário para que haja transparência, justiça e eficácia que esses julgamentos se deem no plenário físico. Além disso, a realização de sustentação oral em tempo real e não apenas por registro audiovisual prévio ao julgamento possibilita que os argumentos das partes sejam apresentados de forma mais eficaz e clara. Logicamente que não é possível fazer uma argumentação tão eficaz quanto no julgamento presencial. Portanto, considerando a importância dessas questões e a tradição do STF em zelar pela ampla defesa e pelo devido processo legal, este Conselho Federal da OAB respeitosamente solicita a Vossa Excelência que reconsidere a realização do julgamento presencial das ações penais em questão, conferindo-se o maior prestígio possível aos postulados do contraditório e da ampla defesa. E aí, sem embargo, finaliza, né? Esta entidade manifesta-se favoravelmente à inclusão dos feitos em pauta de plenário virtual quando houver prévia anuência das partes. Ou seja, se as partes não se insurgirem, né? Quero que seja julgado no plenário virtual. Beleza. Mas quem quer que seja no plenário físico precisa ser dada essa oportunidade.
tendo em vista a histórica posição da ordem no sentido de que a definição pela modalidade virtual de qualquer ato judicial, incluindo julgamentos, fique a cargo das partes do processo. Então as partes decidem se querem que seja no virtual ou não. Por oportuno, informamos que que esse pedido de reconsideração também foi encaminhado ao ministro relator, fundado nas mesmas razões. Então, tanto a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem eu já havia oficiado semana passada sobre essa questão, então enviei memoriais ao gabinete da ministra informando que não queria que esse julgamento se desse no plenário virtual, e vou reforçar mais uma vez, vou protocolar nos autos e vou reforçar novamente em memoriais que quero que o julgamento do meu cliente, todos os meus clientes, eu quero que se deem no plenário físico. E para o ministro relator a mesma coisa. Então, certos de que Vossa Excelência levará em considerações as ponderações ora apresentadas e a relevância desta questão trazida à análise, reiteramos a posição institucional da Ordem dos Advogados do Brasil em contribuir com o julgamento célere e eficaz das ações sob apreciação da Corte, sem descurar das prerrogativas profissionais da advocacia no exercício da defesa técnica. Então, esse foi o ofício que foi enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil ao Supremo Tribunal Federal e vai assinado pelo presidente do Conselho Federal, José Alberto Simonetti, o vice-presidente Rafael Horn, o diretor tesoureiro Leonardo Campos, o presidente da OAB do DF, Délio Lins, o procurador-geral Ulisses Rabaneda, o procurador nacional de defesa das prerrogativas, Alex Sarkis, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Ricardo Breyer, e a chefe do jurídico do Conselho Federal da OAB, doutora Priscila Lisboa Pereira. Então, agradeço ao OAB por esse apoio, por haver oficiado, né, nesse sentido. E agora vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai falar em relação a isso. Se a presidente vai tomar essa decisão, né, porque ela tem essa possibilidade de, enquanto presidente, retirar esse julgamento do plenário virtual e trazer para o físico. Se o relator vai pedir isso, né, ou se algum outro ministro tem esse vislumbre, né, e faz esse pedido, porque basta qualquer um dos ministros pedir destaque para que seja autorizado, seja permitido que o processo retorne para o plenário físico. Mas aí são as duas situações, né? Ou algum dos ministros pede para que o processo volte para o plenário físico, ou a defesa pede. E aí nós já solicitamos isso e vamos solicitar novamente nos autos para que o processo seja julgado no plenário físico. Tá bom? E por último, a última instituição, né? Já falamos da imprensa, falamos da OAB, a última instituição que nós procuramos hoje foram os parlamentares. Estivemos o dia inteiro lá no Congresso Nacional, falamos com diversos deputados e senadores. Estamos aí articulando algumas medidas. Vamos tentar fazer uma coletiva de imprensa para divulgar para a população isso que está acontecendo. Vamos tentar montar uma comitiva com os senadores para irmos lá no STF, conversar com os ministros a respeito dessa situação. Vamos tentar também fazer uma reunião com o senador, presidente do Senado, Dr. Rodrigo Pacheco, para que ele também encampe essa luta juntamente conosco, uma vez que ele é advogado. E vamos também fazer trabalhos aí de rede social e divulgar para a população isso que está acontecendo, porque não é possível que um julgamento de tamanha gravidade seja realizado no plenário virtual. Nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. E aí, a gente vai ficar nesse aguardo. Vamos trabalhar aí esse restante de semana, e aí até segunda-feira que vem nós vamos ter resposta. Tá? Se chegar na segunda-feira e não houver modificação nessa situação, né, aí a gente vai precisar tomar outras providências, vamos precisar aumentar as questões das manifestações e vamos precisar aí, realizar mais algumas ações aí de forma que isso aconteça, porque é um direito nosso, é um direito dos réus, é um direito dos advogados e esse direito precisa ser preservado. Tá bom? Vou responder aqui essas poucas perguntas. Soube que a OAB ficou do lado do STF, é isso mesmo? Na semana passada, nos julgamentos, houve ali um confronto entre advogados e ministros e umas situações bem complicadas.
e a ordem, de fato, oficiou ao Supremo se solidarizando, né, com a corte e tal. Então, não foi uma postura que a gente achou coerente com o trabalho da ordem, né? Uma vez que a ordem deve principalmente zelar pelos direitos dos advogados. E aí, eu até escrevi um artigo esses dias, assim que tiver publicado eu compartilho o link aí, que fala sobre os sommeliers de sustentação oral, né? Que são as pessoas que não entendem do processo, muitas vezes não têm conhecimento da área jurídica, ou se tem conhecimento da área jurídica, não tem conhecimento dos autos, não tem conhecimento do que estão acontecendo nesses processos, e aí ficam querendo opinar sobre o discurso dos colegas. Se o camarada quiser chegar lá na sustentação oral dele e tocar violão, é problema dele. Se ele quiser chegar lá e cantar uma música, fazer uma prece, é problema do advogado. Ninguém tem que se meter na estratégia de defesa do advogado. É questão dele e do cliente. Se o cliente autorizou que ele faça aquela sustentação oral lá, é problema deles. Aí fica os sommeliers de sustentação oral. Ah, porque essa sustentação deveria ter sido não sei o quê, que não sei o que. Começa por alguns julgadores, né? Ah, porque deveria ter sido assim, tá pouco técnico, não sei o quê. Aí vem a imprensa dizendo como que o advogado deve se comportar. Aí vem as redes sociais fazendo meme com o trabalho dos colegas. Aí vem os outros advogados que nunca fizeram uma sustentação oral, nunca tiveram a coragem de fazer o que esse processo demanda, a coragem que esse processo demanda, e ficam querendo opinar no trabalho dos demais. Então, esse pessoal a gente só tem que ignorar e seguir o nosso trabalho, certo? Agora, o direito de sustentar oralmente, esse precisa ser respeitado. Tá? Aí o que o advogado vai fazer disso, aí é problema dele, né? Mas esse direito precisa ser respeitado. Todos os casos já estão com as condenações prontas, nem o Papa muda. A doutora Larissa, na sustentação dela, falou que essa é a impressão que muitas vezes nós temos, né? Mas a gente, enquanto advogado, não pode desistir. A gente precisa continuar lutando. Se isso for uma verdade, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí extraordinária, além, para mudar essa situação. Também acho que todos os réus já foram julgados pelo STF, só falta publicar a decisão mesmo. Às vezes dá essa impressão, né? Mas a gente precisa continuar lutando. Não vamos desistir. A gente só vai parar quando... Acho que nem vai, né? Não pode parar. É lamentável a situação atual, penas mais altas do que para assassinos, isso é verdade, né? Penas altíssimas aí. Parabéns pela sua luta. A luta é de todos nós. Obrigado. Tudo é um absurdo, começando pelas prisões arbitrárias e inconstitucionais. E é isso que nós vamos levantar. Nós queremos ter o direito de sustentar oralmente para levantar essas ilegalidades, essas nulidades, essas irregularidades, de forma que fique claro no processo que está acontecendo. Nesse caso, os do QG também podem ser muito condenados ou até prisão? Não, quem está no 4921, as penas são muito leves, tá? Mesmo que haja condenações, não seriam nesse porte, tá? Então, o pessoal que foi preso no QG, não existe o risco dessas condenações altíssimas, né? Com a denúncia, veja bem, com a denúncia que eles têm hoje, que é de associação criminosa e de incitação ao crime, tá? São crimes com as penas baixas que não cabe prisão mesmo em caso de condenação. Entretanto, algumas pessoas estão migrando, né, da investigação do 4921 para o 4922, tá? Porque aí foi encontrado o material genético deles lá na Praça dos Três Poderes, no dia 8, e aí por conta disso a acusação deles já muda. Não é só associação criminosa e incitação ao crime, mas já muda para aqueles outros 5 crimes mais graves que as pessoas estão sendo acusadas no 4922, tá? Então existe essa possibilidade de migração. Mas se não migrar, se ele continuar sempre lá no 4921, não existe possibilidade de prisão mais. Excelente, subscrevo, obrigado Lígia. Lígia tem sido uma parceira fundamental, principalmente nessa questão aqui que eu falei da imprensa, né? Então, doutora Lígia, muito obrigado aí por todo o apoio que a senhora tem nos dado. Os senhores estão de parabéns, obrigado, estamos só fazendo o mínimo, né? Que qualquer pessoa que tem um pingo de vergonha na cara faria. Não vamos parar nunca, não podemos, não vamos desistir nunca. É isso, pessoal. É isso aí. Não vamos parar, não vamos desistir, não vamos retroceder.
O que mais nos entristece é que a ditadura do judiciário, não há quem recorrer. Exato. Mas sempre tem um recurso, um instrumento constitucional, um negócio ali que a gente consegue correr atrás. Parabéns, doutor Ezequiel, obrigado. Seguimos juntos em todos os passos, é isso. Vamos até o fim. Gente, eu vou descansar, tá bom? Que ontem à noite eu não dormi, que essa decisão saiu ali quase 2 horas da manhã, e aí a gente passei a noite preocupado. Mas eu já vou dormir mais tranquilo, vou descansar mais tranquilo, porque estou sabendo que as coisas andaram, né? Andamos em relação à imprensa, andamos em relação ao AB, andamos em relação ao Congresso. Essa semana nós vamos ter aí mais algumas medidas, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai trazer esses julgamentos para o plenário físico, e vamos tentar fazer com que essas pessoas tenham um julgamento mais justo, tá bom? Forte abraço, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.